opinião política de um cidadão comum que apenas viu uma notícia e quer compartilhar a sua opinião. O governo Lula, ele é o governo dos impostos. E eu acredito que, na verdade, não é somente o governo Lula. Não dá para dizer que é o governo Lula. Dá para dizer que é um governo socialista, um governo comunista. Um governo comunista, uma das prioridades dos caras é impostos. Se tem uma coisa que os caras gostam é de impostos. Às vezes eu fico me perguntando, cara, os impostos, eles prejudicam quem? Ah, mas por exemplo, o Haddad estava falando que tinha que cobrar imposto das compras por internet, que seria... Ele chegou a chamar de contrabando, porque não pagava imposto e tal, que era a Shopee, não sei, a Shopee, a Shein. Ele chegou a chamar de contrabando, porque ele falou que era desleal a concorrência com outras empresas. Ele só esqueceu de perguntar pro pobre o que ele acha. O que será que o pobre acha? Tipo assim, ele tem a oportunidade de ter algo bom, uma coisa boa. Aí de repente chega alguém e diz, não, tem que ser taxado aquilo ali, porque é como se fosse um contrabando. Tipo, o que o pobre acha? Sabe, o pobre, vou falar com você, pobre, nós, pobre. Você não tem que usar coisa boa ou coisa mais ou menos. O pai do pobre, o pai dos pobres, ele quer te comprar com outra coisa. Ele quer te comprar apenas com comida. Por quê? Porque ele acha que você pensa com o estômago e não com a cabeça. Então você não tem que pensar em coisas boas, você tem que pensar apenas em comida. Comida, sempre comida. Sempre comida, entendeu? Você não pode pensar em querer usar roupa, sapato, boné, essas coisas assim. Entendeu? Celular. Não. Você tem que pensar apenas em comida. Nada além de comida. Então, como o presidente Bolsonaro falou que jamais iria taxar essas empresas, mas ele é né, quando você quer permanecer no poder e precisa de pessoas pobres, pessoas que pensam com o estômago e não com a cabeça, você precisa de outras pessoas que convençam essas pessoas que, sabe, que pensam com o estômago. Então você precisa de uma imprensa, você precisa de uns artistas, para tentar convencer essas pessoas que eles não tem que usar roupa boa, um celular bom, um relógio bom, um boné bom, um sapato bom. Não, ele tem que convencer as pessoas que você só tem apenas que comer. Pensar com o estômago, em comer. Só. Então taxar esse tipo de taxação seria para prejudicar a classe média. Que é a classe média que eles odeiam, né? Que é a classe média que eles odeiam. E automaticamente, prejudicando a classe média, vai prejudicar você, pobre. Pobre. Você. Nós, né? Pobre. Daí, ele não tá nem aí. Por quê? Porque você sendo pobre, ele vai te convencer com migalhas, entendeu? Ele vai te convencer com migalhas, com qualquer coisa. Porque quanto mais miserável você é, mais você vai acreditar nas fantasias. Palavras dele. Palavras dele. Entendeu?
Então, ele vai economizar um monte. Ele está achando essas empresas, e principalmente, eu não estou nem falando de remédio, eu estou falando agora só em compras online, né? Não estou nem falando de remédio, tá? Pobre, que você precisa também de remédio. Eu estou nem falando de remédio, mas imagine você falando que o pai dos pobres vai te ajudar. Não tem pandemia, não tem pandemia. Ele não precisa mandar o dinheiro que tem ali para estados e municípios. Ele não precisa mandar bilhões para estados e municípios. Ele não precisa, porque não tem pandemia. Porque o Bolsonaro passou o governo inteiro fazendo isso, mandando bilhões para estados e municípios cuidar de como tratar a pandemia, porque o STF, né, que é maravilhoso, tirou isso dele, né? Que sabem o que fazem, que não são, eles não são juízes apenas, são médicos também. Então eles tiraram do presidente, deixaram para os estados cuidar, como tratar a pandemia. Então, o que aconteceu? Como o presidente não podia dar um pio sobre o que fazer nos estados, ele só enviava dinheiro para estados e municípios, bilhões. E teve estado que comprou respiradores em negócio de vinho, né? Teve outros que empresa de maconha, né? Empresa, né? Dá para chamar de empresa já, né? Você vê a situação que tá. Então ele não tem pandemia. Ainda assim ele passou a pandemia inteira sem colocar você pobre, nós pobres, para pagar bastante imposto. Pelo contrário, o cara estava lutando, mesmo durante a pandemia, para não taxar, para não colocar imposto para o pobre. Aí passa a pandemia. Aí você, o que você imagina quando passa uma pandemia? O que você imagina, pobre? Abra a cabeça que as coisas vão melhorar, certo? Daí o que acontece? O cara vai taxar até a tua morte, mano. O cara tá metendo imposto em tudo. Ele daqui a pouco ele vai taxar a tua morte. Quando você morrer, a tua família vai ter que pagar tantos para enterrar. Tá taxando, ó. O governo Lula autoriza aumento até de 5,6% no preço dos remédios. Sem pandemia. Não ia melhorar? A culpa não era o bem bom lá? A culpa não era Bolsonaro? A culpa não era ele? Porque ninguém culpava a pandemia. Ninguém chegou a culpar a pandemia. Não. Uma pandemia que destruiu economias do mundo inteiro. Aqui no Brasil, ninguém chegou a culpar a pandemia. Era sempre assim, a economia a gente vê depois. Aquela coisa mais linda, aquele discurso mais lindo do mundo. A economia a gente vê depois. Uma economia que destruiu países de primeiro mundo, mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não foi a pandemia, foi o presidente Bolsonaro. Nos outros lugares foi a pandemia. Aqui não. Aí passa a pandemia. Aí tem um monte de impostos. Aí um esquerdopata, um marxista, aquele doutrinado extremo, aquele que não reconhece nem a própria identidade dele, nem a própria sua identidade. Ele vai dizer, mas o governo Bolsonaro, ele deixou um país quebrado. Primeiro, vamos fazer de conta que foi um país quebrado. Teve uma pandemia, irmão. Teve uma pandemia. Segundo, não ficou quebrado. Então, fechando, não ficou quebrado. Fato, não ficou quebrado. O que aconteceu? Um país quebrado, você vai fazer 37 ministérios, tire você, esquerdopata, extremista.
esquerdista, marxista, extremista. Tire por você. Você pega um país quebrado, você vai fazer 37 ministérios? Você vai dar 10 bilhões para uma cultura onde artistas ricos, milionários como Cláudia Raia e Ludmilla vai pegar 5 milhões cada? Você faria isso? Você ficaria em hotel? Você está reformando o Palácio do Planalto para voltar para lá. Daí você ficaria em hotel? Iria gastar 216 mil em hotel? Até ficar pronto o Palácio do Planalto? Aí quando ficasse pronto, você iria gastar 370 mil em 11 imóveis para colocar lá? Num país quebrado, você está falando que o país está quebrado, você faria isso? Num país está quebrado, a tua mente, tu faria isso? Que tipo de socialista você? Ah, vamos dividir a riqueza. Ah, vamos dividir a riqueza, o socialismo. Não, nós precisamos dividir a riqueza. Tá? A riqueza no socialismo fica concentrada apenas no governo. A riqueza fica concentrada no governo. E ele vai tentar te deixar mais pobre possível para tentar te convencer. Ele vai pegar 1% daquela riqueza que está com ele para tentar te convencer, animal, que eles são a solução. Explica para mim. Por quê? Que mais de 20 anos, o Nordeste continua sendo a região mais pobre do país. Pega o discurso dos caras. Pega o discurso dos caras dizendo que são herói, que são dos pobres. Pega o discurso durante esses 20 anos, que são dos pobres, que quer dar valor para os pobres, isso e aquilo. E pega a região do Nordeste. Discurso de herói, de todo poderoso, o discurso de solução para o pobre, e pega mais de 20 anos. Você somando o discurso e mais de 20 anos, o resultado daria uma região mais pobre do país? O seu resultado seria uma região mais pobre do país? Ou se você pegasse o discurso e mais de 20 anos, juntasse os dois, fizesse uma soma ali, você acha que não daria uma região desenvolvida? Não daria uma região desenvolvida? Mas como é que você vai acordar alguém se na verdade eles estão certos? Eles estão certos. O pobre pensa com o estômago. Se você coloca ele no fundo do poço e oferecer uma corda, mesmo você tenha colocado ele no fundo do poço e você mesmo, e fala assim, ó, vou te dar uma corda que vai até metade do poço, eles vão agradecer a você. Eles vão te tratar como herói. Aí depois você fala assim, olha, vota em mim, sabe, lá no fundo do poço, vota em mim que eu vou baixar o restante da corda. Eles vão votar em você. Daí você consegue sair do poço. Aí logo em seguida nada muda. Nada muda. Aquele mesmo discurso de sempre e nada muda. O que vai acontecer? Ele vai te jogar lá de novo. E vai te mandar metade da corda. Tu vai chamar ele de herói. Ele vai mandar a outra metade da corda. Ele vai subir. E depois você vai voltar de novo pro poço. E vai ser sempre assim. Até você acordar pra vida. Que os caras não querem que você saia desse ritmo. Porque ele precisa de você. Ele precisa do seu voto. Eu acho que até agora não precisa mais. Porque ele já percebeu que que tem outras soluções, sabe? Talvez você colocar urnas antigas lá que
né? Ninguém possa discordar, tipo, vou deixar tantos fulano preso para mostrar para os outros que eles não podem mais discordar de eleição, entendeu? Vou, vou planejar ali uma manifestação, vou dizer que é terrorismo, vou prender todo mundo e vou dar exemplo para os outros que eles não podem mais questionar se tem urnas eletrônicas que você não pode questionar, entendeu? Ah, você não pode, essa urna não pode, não tem condições de te dar um voto impresso. Eles também não vão, vai ser uma urna eletrônica que não tem voto impresso, que não pode provar para você que aquele voto foi para fulano, vai ser tua palavra contra dele. E a palavra dele vai ser sempre, a palavra dele vai ser sempre a maior. Entendeu? Vocês vão sentir falta do Bolsonaro. Foi o primeiro presidente da história do Brasil que fez algo, diminuiu o imposto, de verdade. Nunca aconteceu isso. Na história do Brasil inteira. Nunca aconteceu. Como é que alguém tem capacidade de diminuir imposto? Primeiro, não roube. Segundo passo, seja gestor de recursos. Terceiro, ame o povo. Você pode ser petista. Se você está pensando em fazer um governo, chegar num país e governar e foda-se o próximo mandato, cara, você vai fazer isso. Agora você está pensando em um projeto de poder, em ter que agradar todo mundo para se manter ali. Daí você sabe que é básico. Isso é básico. Você não precisa ser especialista, profissional, magistrado, para saber que a miséria é a maneira mais fácil de você controlar alguém. Isso é básico. Você não precisa estudar para saber disso. Isso é básico. Quando você está na pior, você vai receber ajuda. Se um inimigo te der um prato de comida, você vai aceitar. Se você está na pior. Se você não tem, se você olha para a família e vê que tá feia a coisa, se o seu inimigo teu te colocou naquela situação, chegar com uma cesta com feijão e arroz, tu vai tratar ele como herói, não vai ser mais teu inimigo, vai ser teu melhor amigo. Ele vai ser teu melhor amigo. É isso que acontece. É simples, é básico. Isso é básico. Daí você tem coisas que você tem que observar. Primeiro você tem que falar o básico para a pessoa entender. Para uma pessoa que vive no TikTok, balançando a bunda, você tem que falar coisa mais clara, mais real, de forma básica. Agora quando você tem uma visão para o mundo, uma visão que há 10, 15 anos mais na frente, você vai ver que existe uma força por trás de tudo isso. Existe, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui. Tente um pouco raciocinar. Eu vou te dar 3 dicas e você deve pensar mais ou menos o que está acontecendo no mundo. Eu não posso dar detalhe porque senão vou ser bloqueado no YouTube. Essa poderia ser uma delas, né? Tipo, não poder falar detalhadamente para não ser bloqueado no YouTube, né? Então, você poderia pensar em 3 coisas. Primeiro, qual é a única barreira? Qual é a barreira que impede da ONU? Eu vou falar ONU para ficar mais específico. Mas
Se eu fosse mais cauteloso, né? Que eu não tô sendo cauteloso. Se eu fosse mais cauteloso, eu diria mundo, né? Não tô falar mundo, tá? Qual é a única barreira que tem? Será que eu posso dizer que é o cristianismo? Aí eu posso falar para você a segunda coisa. Para derrubar esse cristianismo, você se coloque no lugar de pessoas que têm poder e querem derrubar o cristianismo. O que você faria? Você não pode chegar no mundo e dizer, olha, o cristianismo acabou. Não. Tem muita gente que tem fé em Deus e acredita em Deus. E você precisa destruir isso aos pouquinhos. Tá? O que você faria? Daí você olha para o mundo. Você olha para o mundo, daí você vê que querem aprovar aborto. Homem pode se sentir mulher e dizer que é mulher, poder usar banheiros femininos. Tem políticos, né, dizendo que homem trans engravidam, que agora mulheres trans elas podem participar de esportes femininos, que meninos não nascem meninos, meninas não nascem meninas, que a EIPA, por exemplo, no Dia da Mulher, elegeu uma trans como mulher. Daí essas coisas vai de encontro com o cristianismo, com pessoas que acreditam em Deus. Dizer para uma criança de 5 anos que ela pode ser menina, um menino, que ela pode ser menina, que ela não tem um gênero certo, vai de encontro com o cristianismo. E se você tivesse a liberdade de questionar isso, você questionaria, certo? Mas quando alguém te impede, e quando você diz assim, olha, as mulheres trans, que biologicamente é homem, mulheres trans está tomando as vagas de mulheres biológicas, mulheres trans que têm biologicamente homem estão tomando estão tomando espaço de biologicamente, né, mulheres. Você vai ser taxado de homofóbico. É uma maneira para que você não questione. Você vai ser questionado sobre isso. E outras coisas também. Terceira coisa, né? Essa é a segunda. A terceira coisa é guerras. Olha as guerras que estão acontecendo aí. Você já parou para pensar? Tem pessoas que nem se perguntam por que aconteceu. Você acha que alguma pessoa que está dançando lá no TikTok sabe por que a Rússia está atacando a Ucrânia? Quantas pessoas estão no TikTok que sabem por que a Rússia está atacando a Ucrânia? Quantas pessoas no TikTok sabem que a Finlândia está entrando para a OTAN e a Rússia não gostou nada? Quantas pessoas no TikTok sabem disso? Diz pra mim, quantas pessoas no TikTok sabem disso? Então, que tal criar aplicativos, principalmente um aplicativo, que eles nem sabem que o TikTok é da China. Eles nem sabem que o TikTok é da China. Pra você ter uma ideia, o TikTok é chinês. Eles nem sabem disso. Você vai perguntar pra uma pessoa que tem uma conta no TikTok, você sabe, cara, dá vontade de... Eu não tenho TikTok.
mas dá vontade de baixar, seguir todo mundo e perguntar. De quem que é o TikTok? Eles nem sabem, mano. Eles nem sabem. Então, que tal você criar aplicativos que distraiam as pessoas? Que sirvam de distração. Imagine o Brasil inteiro. Imagine os Estados Unidos inteiro. Imagine o Canadá inteiro. Imagine a França inteira. A Alemanha. Eu estou falando países que ainda tem um pouco de liberdade, tá? De poder fazer manifestação. Dizendo assim, que é contra o que está acontecendo no mundo. Mulheres trans entrando no esporte feminino. Essa guerra, por exemplo, não tem provas suficientes. Apenas tem muitos indícios de uma nova ordem mundial que próprios, por exemplo, naquela reunião secreta que teve com o presidente Bolsonaro, teve um ministro que falou que o Brasil sentaria numa posição privilegiada na nova ordem mundial. Você escuta também do Putin falando de nova ordem mundial. Então, eu acredito que a nova ordem mundial ela é mais realista, ela é mais visível, é mais provável de que outras pessoas enxerguem isso. Não as pessoas do TikTok, né? Mas que outras pessoas enxerguem isso. Mas sobre a agenda de 2030, que é a mesma coisa, que faz parte da nova ordem mundial, eles não enxerguem isso. Porque a agenda são os detalhes, tipo esses, de derrubar o cristianismo. Beleza. Fazer com que as pessoas aceitem que elas são controladas. Fazer com que as pessoas aceitem que elas não têm voz. E que aceitem uma eventual ditadura. Como o Putin falou que a nova ordem mundial vai ser ditatorial. A nova ordem mundial vai ser ditatorial. Então, você acha que essas pessoas que não estão ligadas na nova ordem mundial, numa agenda 2030, elas não merecem uma distração? Elas não devem, perceber que só no dia do resultado saibam? Entendeu? É essa a questão. E é impressionante como os caras têm muita força. Tem muita força por quê? Porque não é só o mundo que quer isso. Tem outras forças como... Eu não quero falar aqui, porque senão vou ser bloqueado, cara. Olha a liberdade que eu tenho de poder expressar minha opinião. O que eu acho, o que eu acredito que seja. Eu não estou afirmando. Eu acho, é uma opinião. Leve em conta como se fosse uma opinião de boteco. Como se fosse uma opinião de boteco. Numa lanchonete, tomando um café, conversando com um amigo. E estivesse falando isso. É uma opinião. É o que eu estou vendo que está acontecendo no mundo. Mas eu não vou arriscar em falar porque eu posso ferir as diretrizes do YouTube. Então você fica nessa.
tipo de liberdade é essa que eu não posso me expressar a minha opinião? Você sabe por quê, né? Essa poderia ser a quarta que você poderia acordar para a vida. Porque nessa quarta tem uma instituição que eu não posso tocar o nome. Tem duas instituições que eu não posso tocar o nome. Porque sabe como é que eu seria tratado se eu tocasse o nome dessas duas instituições? E no mundo, que seria... Tá merda, peraí. Escute até o final. Se não tiver gente com o perfil dele. Nós perdemos 4 anos agora. O Brasil poderia ter ido para um lugar que você não imagina. Vou repetir mais uma vez. Entramos em outra crise. A gente perdeu 4 anos não, a gente perdeu muitos anos além do quarto ano. A gente perdeu muitos anos. Por quê? Porque... deixa eu só continuar aqui sobre as instituições que eu não posso falar. Tem uma lá fora que é sobre saúde, que eu não posso falar porque senão você vai ser como desinformação. Desinformação. E não importa se essa desinformação é verdadeira. Se eles tratar como desinformação uma verdade, é desinformação. Não interessa. É desinformação. Entendeu? Não interessa. Então, não dá nem pra falar, né? Vou upar meu vídeo aqui, né? Essa é a liberdade que eles dizem que o Hitler daria, né? Ou que o Hitler não daria, né? Essa é a liberdade que o Hitler não daria. Que beleza, né? Então, nós estávamos entrando na OCDE. Daí, para entrar na OCDE, você precisa, olha, para entrar, vê se é ruim para entrar na OCDE. Você precisa ter uma economia boa, uma saúde boa, uma educação boa e menos assassinato para você entrar na OCDE. Aí chega um presidente maravilhoso que quer o bem do país e tira o Brasil nessa caminhada para colocar nos BRICS. Você pergunta, eu não vou te responder, mas pergunta para um esquerdista quais são os países dos BRICS. São países com liberdade? São países economicamente top de linha? Primeiro mundo? Pergunta para um esquerdista quem são os países dos BRICS. Enquanto você iria entrar para países de primeiro mundo desenvolvido. A prova é que você precisa ter uma educação boa, uma economia boa, uma educação boa e menos assassinato. Essa é a prova para você entrar. Aí no outro você não precisa nada disso. O Trump falou que a entrada do céu é mais rígida. Que a entrada do céu é mais rígida. Porque lá tem regras. A entrada para o inferno ela é mais liberada, mais fácil. Porque não tem regra nenhuma. Entendeu? Para entrar nos BRICS, não importa você estar lá no fundo do poço. Você só precisa dizer que vai ser obediente. Você entra nos BRICS. Só isso. É só isso. O que você precisa fazer para que essas pessoas aceitem que você jogar no fundo do poço? Doutriná-las. Todos os dias. Vou falar uma coisa aqui para fechar o vídeo. Deixa eu terminar o que fala esse vídeo aqui, daí eu vou fechar para você. Eu nem falei do que o governo vai aumentar remédio, o preço dos remédios.
talvez isso aqui, governo Lula autoriza aumento de até 5,6% do preço dos remédios. Talvez isso daqui vai prejudicar a elite, né? E aí, pobre, você acha que isso aqui vai prejudicar a elite ou vai prejudicar você? Vai prejudicar a elite ou você? O cara tá metendo imposto em tudo. Imposto em tudo. O ICMS vai voltar a ser cobrado. O preço vai subir. Os remédios também vai aumentar. O dinheiro desse imposto aqui, desse remédio aqui, você acha que vai para onde, pobre? Você acha que vai para onde? Você vai acreditar ainda no cara que te mentiu a vida toda? Você vai acreditar no cara que mentiu a vida toda? Esse imposto vai para onde? Esse imposto aqui vai para manter uma classe política corrupta. Esse imposto vai para manter uma classe artista que faça propaganda política para você, para convencer você que esse governo é maravilhoso. Vai para uma educação em que vai ser distribuído para uma uni da vida, que é totalmente de esquerda, e que o primeiro manifestante que criticar o governo Lula vai ser perseguido. Esse aumento aqui de imposto, ele vai para o governo, para a imprensa dizer para você que você pagar mais caro em tudo, para você pagar a tua própria vida, é bom, é bom, não é tão ruim assim não, é bom, para que você entenda que é para tua segurança, entendeu? Você vai pegar uma Mira Leitão da vida e dizer para você que uma inflação, uma recessão é bom para que as povos apreciem a guardar dinheiro. Vai ser bom. Agora imagine se isso aqui, o governo Lula autoriza o aumento de 5,6% no preço dos remédios. Imagine por um minuto, só por um minutinho, se é o presidente Bolsonaro que dá esse aumento aqui, os cães da guerra, como eu costumo falar, eles iriam ser soltos e ficariam dia e noite latindo, dia e noite latindo, igual o aumento de quando ele aumentou, teve um momento ali na pandemia que ele deu R$ 400, ou foi 300, tipo, não dava para dar 600, aí diminuiu para 300, ou foi 200, e os cães da guerra foram soltos. Os cães da guerra foram soltos. O que vai fazer com R$ 200? O que um pobre vai fazer com R$ 200? Tal. Caiu em cima. Daí quando ele fixou, vamos manter fixo R$ 600 do auxílio emergencial. Vamos transformar ele no Auxílio Brasil. Vamos deixar ele fixo. Os cães raivosos voltaram para a toca e votaram contra. Não queriam R$ 600, votaram contra. Contra a mesma coisa o ICMS. Eles votaram contra. Eles queriam que o ICMS ficasse, para a gasolina ficar mais cara. Então, tipo, um ICMS de 18%, eles não queriam, eles queriam 30% para lá. Então eles voltaram para a toca. Eles são assim. Eles e o presidente Bolsonaro não tem poder em... Ele só tem as redes sociais. Por isso que criticam tanto as redes sociais. Ele não tem uma Globo para dizer assim, olha, o presidente Bolsonaro queria o auxílio de R$ 600
E a esquerda votou contra. Ele não tem uma imprensa para falar a verdade. Que isso foi a verdade. Isso é a verdade. Eles votaram contra. Essa é a verdade. Então ele não tinha essa imprensa para dizer, ó, fulano votou contra. A mesma coisa com o ICMS. Ó, fulano votou contra. O saneamento básico, ó, fulano votou contra. Ele não tem essa imprensa para falar isso. A única coisa que o cara tem, e também não tem artista para falar isso, a única coisa que o cara tem é as redes sociais. Alguém acompanhar a política, as votações na Câmara, lá, TV Senado, e poder dar notícia, dizer, acompanhar e postar nas redes sociais, porque imprensa nenhuma iria dar essa notícia. Então, o cara tem o poder da imprensa, de artistas milionários, que tem milhares de fãs, para dizer que esse aumento aqui é maravilhoso. Para dizer que, ou nem para nem dizer, né? Tipo assim, para dar esse aumento aqui, todo mundo desaparecer, fingir que nem viu. Entendeu? É para isso que ele tem. Ele tem força. Ele tem força. Então, poder para convencer você, para enganar você, ele tem. Ele não precisa subir num palanque com um monte de provas, com um monte de fatos. Ele só precisa subir num palanque e falar para você que você tem que acreditar nele, que o restante é tudo mentira e acabou. Acabou. Ele não precisa de mais nada que isso. Só precisa subir no palanque, falar as suas mentiras e deixar com que imprensa, artistas, faça o resto para ele. Ele não está dando dinheiro à toa. Você acha que vai dar dinheiro à toa? Você acha que esse imposto aqui que você está pagando vai para onde? Você tem umas estradas boas? A estrada, uma BR assim. Você tem uma BR boa? Você tem? Você tinha ponte durante 16 anos. Você tinha ponte lá no, aquela ponte que as balsas, a máfia das balsas fazia um show. Você tinha ponte? Você não tinha ponte. Você tinha água? No Nordeste tinha água? Chegou a ter, mas eu, pai dos pobres, aquele que construiu, que dizem que construiu 90%, tirou. Aí eu pergunto a vocês, será que ele queria mesmo construir? Já que ele trancou tudo, ele vai cobrar 77 milhões da Paraíba pela água que foi ser distribuída. Então, o que você precisa para acreditar nessa gente? O que você precisa? Você precisa pensar com o estômago e não com a cabeça. Simples. Em 38 presidentes que já sentaram lá no Planalto, nenhum, absolutamente, baixou o imposto. A gente estava preparado para rampar. Agora nós vamos ter que desligar o motor. Aí alguém vai vender o motor direito. Aí vai ter que falar assim, tira as bagagens que não decola. Tira as pessoas, decola só nós. Aí decola. Entendeu? Os caras precisam de imposto. Precisam arrecadar dinheiro. Só que a política... Por que o socialismo não dá certo? Porque a política dos caras não é uma política liberal. É uma política que vamos taxar os mais ricos. Daí os mais ricos têm empresa aqui. Daí os mais ricos não querem pagar imposto. Os mais ricos não querem viver do Estado, obedecer o Estado. Ele quer ter liberdade. Quer ter liberdade para trabalhar. Daí você pega um governo desse, o que você vai fazer? Você vai sair? Daí esses caras precisam de dinheiro em algum lugar. Precisam de... Como é que... Cara, não interessa o que você acha do agro.
Não interessa o que você acha do agro. Sabe por que tem força essas pessoas e as críticas ao agro? Porque a picanha vem de lá, a cervejinha vem de lá. E ainda assim criticam o agro. Por que criticam o agro? Porque tem uma força, aquela força que eu falei, né? Que é uma força vegana, entendeu? Que na verdade, se você pegasse a verdade e colocasse como aliada dos fatos, a verdade e os fatos fossem aliados, fossem juntos, você ia ver que o quanto é ridículo a hipocrisia dessa esquerda. Você ia perceber o quanto os caras são ridículos. Mas como? Né? Tem aquele jeitinho malandro de dizer que o falso é verdadeiro e que a verdade é mentira, e que a mentira prevalece na mente dessas pessoas. Então, é isso aí. Você vai ver pessoas criticando isso ali, aquele aumento ali. Você vai ver pessoas falando, uma pessoa com sanidade mental. Vamos pegar do princípio ali. Uma pessoa com sanidade mental, mais ou menos. Uma pessoa com sanidade mental justa. Uma pessoa com sanidade mental assim, de que, olha, eu vou me colocar no lugar da pessoa para fazer meu julgamento. Você acha que uma pandemia daria um desconto para alguém? Tipo assim, você chegaria, pô, o cara pegou uma pandemia, né, cara? E foi uma pandemia duradoura. Essa pandemia, fato, F-A-T-O, fato, destruiu economias de países de primeiro mundo. Nós somos de terceiro mundo. Fato, F-A-T-O. Nós somos países de terceiro mundo. Não porque o país oferece pouca riqueza. Não, é pela política mesmo, pelos políticos, pelas pessoas, tá? Nós poderíamos ser um país de primeiro mundo, mas as pessoas que as dirigem não prestam. Então, nós somos considerados de terceiro mundo. Então, um país de terceiro mundo chegou a ser melhor que país de primeiro mundo, mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Um país de terceiro mundo ficar acima de país de primeiro mundo não foi o suficiente. Ter uma economia durante uma pandemia acima de Estados Unidos, França, Alemanha não foi o suficiente. Aí agora que não tem pandemia nenhuma, tá tudo bem aumentar a gasolina, taxar a Shein, a Shopee, aumentar o preço dos remédios. Do nada tem crianças e adultos atacando escola. Um ataca a creche, outro ataca a escola. Daí o que está acontecendo quando nesses ataques? Teve um ataque em uma escola que um garoto de 13 anos matou a professora. Agora há pouco, hoje, eu vi a notícia que um cara invadiu uma creche e matou 4 crianças. E tem outras graves.
4 crianças e tem outras grávidas. Aí, o que eles dizem? Eles dizem que foi uma política do governo anterior que promoveu o ódio. Daí, como você, pobre, nós somos pobres, lembrando aqui, né, para não... Tem pouca informação e você vai escutar muito de quem tem dinheiro que pagou, tem muito dinheiro que pagou para pessoas que, né, tem informação dizer para você que foi ódio, na tua cabeça foi ódio. Tá rolando, foi tudo ódio, né? Mas aí eu pergunto para você, nós temos um governo hoje, se liga no governo que a gente tem hoje. Esse governo, ele foi no Complexo do Alemão fazer campanha política, sem proteção nenhuma, nem sequer usou colete à prova de bala. Foi lá, usou boné CPX, de boa, tranquilamente. Hoje, o seu ministro foi no Complexo do Alemão, com 2 carros, sem segurança nenhuma. Porque, tipo, você ir com 2, 3 segurança é nenhuma, né? Você ir numa favela que é controlada pelo tráfico, que você só entra lá com aval do tráfico. Daí você tem mensagens cabulosas dizendo que tinha diálogos com o PT. Tinha diálogos cabulosos com o PT. Que tinha e-mails Lula livre. Durante a eleição, o PT teve 90% do voto dos presos. 90% do voto dos presos. Acabou a eleição, 100% das cadeias do Brasil comemoraram a vitória do Lula. Mas isso não tem nada a ver com a violência que está acontecendo agora. Não tem nada a ver. Nada. É apenas o ódio que foi implantado durante 4 anos. Tudo isso, do envolvimento, os fatos que tem, né? Esse é que eu tô com medo de ser bloqueado no YouTube, né? Mas esses fatos que eu falei não tem nada a ver, tá? É só coisa da sua cabeça, imaginação da sua cabeça, que não tem nada a ver. E daí, se o ministro da Justiça, que deveria ser odiado por traficante e bandido, foi numa favela super comandada pelo tráfico, com 2 carros. E daí se teve diálogos cabulosos com o PT? E daí? E daí se o o presidente atual fez campanha no Complexo do Alemão, usou o boné CPX, sem colete para bala, sem nada? E daí? E daí se tinha e-mails Lula livre? E daí? Isso não é nada. Se os presos, se 100% das cadeias gritaram Lula livre, comemoraram a vitória, cara, isso não tem nada a ver com a violência que está acontecendo agora. Pare, tá louco, isso é só coisa da tua cabeça.
Nada a ver, isso não tem nada a ver não. Isso aí é coisa do ódio do Bolsonaro que deixou aí durante 4 anos aí. O ódio que permaneceu, né? Nós entramos na era do amor. A era do amor. O amor aos impostos. Amor à corrupção de novo. Amor aos assassinatos, né? A violência. Amor às empresas que chegaram a devolver dinheiro, que fizeram delações, admitiram que fizeram merda e querem dinheiro de volta. E quero dinheiro de volta, mano. É impressionante. Ai, meu Deus do céu. E o que você... Cara, eu moro em Curitiba. Se você chegar hoje em Curitiba, amanhã em Curitiba, porque hoje já tá de noite. Se chegar amanhã em Curitiba, daí você vai lá na Praça Osório, bem no começo, você vai ver uma mulher ou um homem distribuindo jornal. Adivinha sobre o que notícia? Falando mal do Bolsonaro. Você atravessa a feirinha que tá tendo hoje. Essa feirinha deve ser a feirinha da Páscoa, alguma coisa assim. Você chega na rua 15, no começo ali, da rua 15, terminando a Osório, você vai ver pessoas entregando jornal, falando mal do Bolsonaro. Mais um pouco lá na frente vai ter pessoa de novo e vai a rua 15 inteira, Osório com a 15 inteira, entregando jornal. Os caras estão em campanha já, mano. Os caras já estão em campanha. São que 3 meses de governo, os caras já estão em campanha. Os caras estão em campanha. Entendeu? Alguém que ganhou, você acha que alguém ganhou bonito assim e tá em campanha já? Os caras estão em campanha. Os caras, em vez de postar as coisas boas que fizeram, estão postando coisa falando mal do governo, apontando o dedo. É tipo assim, eu não vou falar o que eu fiz, eu vou apontar dedo. Entendeu? Cara, é impressionante. Se você tiver uma sanidade mental, mais ou menos, você vai fazer uma reflexão. Tipo assim, cara, eu vou finalizar esse vídeo, tipo assim, seja Lula, seja esquerdista, seja marxista ao extremo, não tem problema. Você pode odiar Bolsonaro com todas as forças que você tem. Só como você faz parte da cartilha dos caras, como você faz parte, né? Vá no Twitter dos caras, vá no post dos caras e fale sobre o que você é contra. Por exemplo, seja contra o aumento de 5,6% do preço dos remédios. Seja contra taxar a Shein, a Shopee. Vá lá, faça as críticas. Diga que você é do lado deles, mas faça a sua crítica. Fala que você não gosta. Seja contra o ICMS. Pergunte por que não está indo água para o Nordeste, por que voltou os carros-pipa. Faça suas críticas. Não seja tipo assim, eu sou Lula e até a morte é meu Deus e acabou. Não. Ele não é um Deus. Chegue lá e critica. Critica o cara. Entendeu? Fale o que você pensa, o que você acha de errado. Entendeu? Você pode continuar odiando o presidente Bolsonaro, que agora é ex, né? Com todas as suas forças. Odeie ele com todas as suas forças. Mas faça crítica sobre isso. É só isso. Nada mais que isso.
por que você não faz essas críticas? Você tá com medo de ser perseguido, mas você estaria na razão. É só uma crítica. Se você é do lado dos caras e não pode fazer uma crítica, o que você é, mano? O que você é? Você faz parte da mesma, do mesmo grupinho dos caras. Mas você não pode fazer uma crítica plausível. Uma crítica plausível. Entendeu? Então o que você é? A pergunta é, o que você é? Eu vou encerrar esse vídeo para fazer essa mesma pergunta de novo. Se você não consegue fazer um questionamento sobre o aumento de preços dos remédios, sobre não dar aumento para aquele que você passou a pandemia inteira chamando de herói, que é os enfermeiros. Se você não puder fazer esse tipo de crítica, eu pergunto para você, quem você é, irmão? Quem você é? E se pergunte também quem você é. Beleza? Você pode continuar odiando o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, com todas as suas forças. Eu não quero ser de direita e voto no Bolsonaro. É o que eu menos quero, mano. Faça o que você quiser. Foda-se. Entendeu? Eu só quero que você lute por algo que você acha que é verdade, que é certo. Que você acha que é certo, não. Lute pelo que é certo. Entendeu? Porque se você for lutar pelo que você acha que é certo, você vai achar que isso aqui é certo. Daí lascou tudo, né? Então luto pelo que é certo, porque isso aqui é errado, tá? Isso aqui é errado. Não tem pandemia. Ele não precisa enviar bilhões para estado e município, tá? Não tem pandemia. O dinheiro está com ele. E não adianta vir falar de Banco Central não, tá? Tem nada a ver com Banco Central não, tá? É só uma desculpinha para arrumar um culpado. Só uma desculpinha para arrumar um culpado. Porque se não fosse o Banco Central, vocês iam ter a cara de pau deslavada de querer culpar o mercado. Porque vocês já culparam o mercado. Dizer que o mercado é isso aqui. Pô, vocês estão culpando. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, né? Vou até encerrar o vídeo aqui, né? Pelo amor de Deus. Falou.